A paz do Senhor Jesus para todos. Só para a gente relembrar da onde a gente parou na parte da manhã, Atos capítulo 3, versículo 1, nós precisamos continuar. Amanhã eu estarei falando sobre a semente da mulher. Já é um assunto mais teológico amanhã pela manhã. Então venha com um caderno ou uma caneta para anotar. E vou pedir ao pastor Roberto, por favor, consiga para mim uma lousa para eu riscar. Não só para amanhã. Para hoje não, mas hoje eu vou terminar aqui essa parte. Mas que a gente vai fazer um desenho meio escatológico, escatologia um pouco, escatologia para amanhã. Muito obrigado. Atos capítulo 3, versículo 1. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Ficamos aqui nessa parte da manhã e ficamos estudando durante um tempo. Na primeira parte, dividimos esse texto em duas partes. Pedro e João juntos. Falei no início da classe, na aula, que foi um milagre. Os irmãos perceberam realmente que foi algo fantástico, foi algo muito maravilhoso, a respeito da maravilha da unidade deles, quando eles subiram juntos ao templo. Falamos dos problemas que Pedro teve com João. Citamos 3 passagens a respeito da desunião que havia entre eles e também da não manifesta provação que havia entre eles, mais para a parte de Pedro do que para a de João. Em outras palavras, ele suportava João e viveu o tempo todo no seu ministério preocupado com Pedro, viveu o tempo todo preocupado com João. E até nos últimos momentos, ele ainda chegou a perguntar para Jesus: e este? E aqui em Atos capítulo 3, verso 1, nós ouvemos com João. Pedro e João subiam juntos ao templo. Então, o que aconteceu para que houvesse essa manifestação de transformação na vida dele? O que houve, então, nós estudamos na parte da manhã, baseados no capítulo 21 de João, o que aconteceu e qual foi realmente o ponto transformador que suscitou de uma forma maravilhosa a transformação de Pedro. E agora vendo Pedro com João no templo juntos, não como eles correram para a sepultura, não quando eles começaram seu ministério no barco, nos 2 barcos, cada um tinha um, não, nem tampouco quando Pedro estava no capítulo 21 perguntando para Jesus a respeito da vida futura de João, mas agora juntos, porque havia acontecido um milagre de Deus na vida deles. E terminamos concluindo nesta manhã que Deus há de fazer uma mudança na nossa vida, a tal ponto de não mais vivermos suportando os nossos irmãos, mas amando os nossos irmãos. Estou falando isso de ministério para ministério. E agora nessa parte quero mostrar o segundo milagre que houve no capítulo 3, verso 1 de Atos. Pedro e João subiam juntos ao templo. Por que um milagre? Quero mostrar para os irmãos como era difícil fazer aqueles discípulos orarem antes do Pentecoste. Quero provar aos irmãos nesta tarde, ao terminar esta classe, esta aula, os irmãos vão ver que dificilmente nós nos diferenciamos deles, apesar de termos recebido o batismo com o Espírito Santo, o batismo nas águas e tantas coisas. E quero mostrar para os irmãos, lá no Ministério de Belém,
em São Paulo, nós temos um problema muito sério agora. Nas reuniões de obreiro, nós chegamos para nos reunir às 8 horas da manhã, 8h30. Alguns pastores vêm de longe, de todo o estado, e eles se reúnem ali. E alguns pastores que vêm do campo inteiro, alguns que nem são da nossa igreja, uma boa parte que não é da nossa igreja, vem ali para comer pão. E geralmente aquelas pessoas que não são parte do nosso ministério, a gente conhece rápido. A maioria deles fica sentado na hora da oração, fica lendo o Mensageiro da Paz, fica lendo alguma coisa, todo mundo, o pessoal fica de joelho e eles ficam sentados na hora da oração. Então esse modismo começou a tomar conta de muitos lugares, porque como eles começaram a ver isso lá no Belém, então eles acham que isso aí é uma coisa natural da nossa igreja, mas não é. A maioria dos obreiros que vêm, muitos obreiros, não a maioria, mas uma boa parte dos obreiros que vêm ali, vêm de outras igrejas para comer, se alimentar, receber pão. Então um dia o pastor José Wellington se levantou e falou duramente contra isso, daqueles obreiros. E alguns daqueles que estavam lá ficaram murmurando, porque queriam ficar sentados daquele jeito, e o pastor José Wellington puxou a orelha de todos aqueles que estavam ali. Foi um momento tremendo e todos ficaram de joelho. Todo mundo ficou de joelho e tudo, e resultou. Já na outra reunião de obreiro, aqueles obreiros voltaram novamente a ficar sentados ali. E aquilo ali me inspirou uma mensagem, me trouxe essa mensagem. E eu vendo o texto da Bíblia, percebi que esse problema acontecia com os discípulos. Percebi que esse problema também acontecia com os apóstolos, futuros apóstolos do Senhor Jesus. E por isso que eu estou dizendo para os irmãos que a questão da oração, o fato deles estarem subindo para o templo para orar, era um milagre tremendo. Como é um milagre muito grande um pastor orar. Alguns de vocês que estão aqui podem se sentir mal com essa palavra, mas eu lhe peço em nome de Jesus que o irmão não se sinta mal. E eu lhe peço desculpa se o irmão se sente mal, mas eu quero falar de uma forma genérica como é difícil levar um pastor a ter uma vida de oração. Eu não queria que você se sentisse mal, eu queria que você apenas observasse comigo que isso é uma coisa natural da própria vida humana, da carne humana, que ela puxa para que você não ore e não tenha uma vida de oração. E eu queria que vocês vissem como foi difícil para eles chegarem ao templo para orar. Vamos ver então. Capítulo 26 de Mateus. Quero mostrar para vocês as categorias das pessoas que oram. E em que categoria nós estamos. E em que nível nós estamos dentro da vida de oração. Alguns estão numa situação mais elevada, outros estão numa vida média e outros estão no zero ainda. Então há tremenda diferença entre essas três categorias, e eu queria mostrar-lhes nesta tarde com muito carinho, com muito amor, não me colocando na posição aqui de mais alto que ninguém, senão com muito amor, porque essa é a minha vida. Eu me dediquei o tempo inteiro da minha vida só ensinando a palavra do Senhor. No capítulo 26 do livro de Mateus, nós então vemos no verso 36, em diante, diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o seu rosto orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação.
Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo, segunda vez, orou dizendo: meu pai, se é possível, pode passar de mim sem o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto de seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e partamos. Eis que é chegado o que me trai. Então aqui existem várias revelações, vários mistérios que estão escondidos nesse texto. Não estão bem claros assim, mas vocês vão perceber que o Espírito de Deus vai nos ajudar a que nós possamos ver todos juntos essa situação que marcava a vida desses discípulos, de tal maneira que eles não conseguiam orar. Quando eles estavam diante de uma situação de bênção, eles não conseguiam aproveitar. Houve um culto tremendo, pastor Carlos, um culto poderoso. Desceu do céu a glória de Deus, a nuvem desceu até onde eles estavam. Moisés e Elias foram revelados por Deus. Jesus se transformou diante deles com uma roupa tão embranquecida que lavandeiro nenhum da terra poderia, minhas irmãs, embranquecer. O rosto dele se transformou como mais brilhante do que o sol. O seu corpo foi transfigurado diante deles. Todo este culto, quantos de vocês não gostariam de estar num culto desse? Meu Deus, quantos de vocês não gostariam de estar num culto desse? Pois é, nesse culto, Pedro, João e Tiago dormiram. Vamos ver? Quero mostrar para os irmãos, por favor, Lucas capítulo 9. Lucas, deixa alguma coisa marcando em Mateus, e eu queria só ler os textos antes da gente entrar nas explicações propriamente ditas. No capítulo 9, na transfiguração, capítulo 9, verso 28. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João. Por isso que eu digo, um milagre está acontecendo em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 1. Pedro e João indo para o templo. Por isso. Mas o que eles faziam durante o ministério de Jesus? O que eles faziam quando o Senhor Jesus estava presente com eles? Qual era a reação deles em relação à revelação de Deus? Qual era a reação deles em relação à grandeza da glória de Deus manifesta diante deles? Vamos ver. Lucas capítulo 9, verso 29. E estando ele orando, Jesus orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte. Marque alguma coisa aí, tem uma caneta, você marque aí, falavam da sua morte. Eu só quero fazer um parêntese aqui, para dizer para vocês alguma coisa sobre esse assunto aqui. Falavam da sua morte. Os irmãos sabem que o Senhor Jesus, ele esteve no nosso meio como homem. Ele morreu na cruz como homem. Ele não morreu na cruz como Deus. Nenhum dos milagres que Jesus realizou porque ele era Deus, senão porque o Espírito Santo operava através da humanidade dele. Ele dedicou a sua divindade no altar de Deus. Ele se humilhou, ele dedicou a sua humildade, na sua humildade, a sua glória da onipotência, da onisciência e da onipresença. Ele declarou diante do altar: Senhor, essas bênçãos que o Senhor tem me dado são tuas. Eu quero ser homem. Eu quero que o teu Espírito Santo trabalhe através da minha vida, para que os meus servos lá do Nordeste do Brasil, quando eles possam ouvir a respeito de mim, eles saibam que nenhum deles faz milagre porque é Deus, senão porque o Espírito Santo está neles. Que eles vejam em mim um exemplo e creiam que o Espírito Santo também está neles. Os irmãos ainda creem nessa verdade? Diga glória a Jesus. Então o Espírito Santo ainda habita em nós, ainda habitará em nós, e habitará em nós para sempre, até a volta do Senhor Jesus. Agora, veja desse ponto de vista, por favor. No momento em que eles estavam falando com ele a respeito da sua morte,
Eles estavam falando os detalhes da morte de Jesus. Detalhes, por exemplo, detalhes de José de Arimateia, detalhes da sepultura, detalhes do homem do cântaro, detalhes de onde ele ia servir a ceia, detalhes de quem deveria ir buscar o jumentinho que estaria ali naquele lugar específico, que ele não poderia atrasar. Detalhes específicos relacionados à sua morte, que ele não poderia de forma nenhuma atrasar. Agora, o que é mais impressionante é que depois que Jesus desceu do Monte da Transfiguração, os irmãos vão ver a seguir, é uma coisa consecutiva, o que acontece. O Senhor fica à noite e Jesus diz para os discípulos: entre aí em Samaria, que é o caminho, e diga para eles que eu quero pousada, eu quero ficar aí, eu quero dormir aí. Mas quando os samaritanos olharam para Jesus, eles viram no rosto de Jesus a identidade de quem estava disposto a ir a Jerusalém. Tudo isso tem a ver com a transfiguração, porque quando ele desce do Monte da Transfiguração, que ele recebe toda aquela glória como Moisés no monte, e que ele, pastor Roberto, desce dali, que ele cura aquele lunático que está ali na baixada do monte, ele pede para os discípulos prepararem pousada na próxima cidade que fica adiante. E os samaritanos disseram: não, aqui ele não vai pousar. E a resposta está na própria Bíblia: não vai pousar aqui, porque o rosto dele está como quem vai para Jerusalém, e ele não pode ficar aqui. Quer dizer o seguinte: não fique triste com as pessoas que não te recebem. Não fique triste que em determinado momento algumas pessoas não vão te receber em determinado lugar, porque elas, por Deus, não querem atrapalhar você, para que você não atrase o seu compromisso com Deus lá na frente. Haverá situações em que as próprias pessoas, elas verão no seu rosto a sua disposição para chegar em Jerusalém. Vou repetir mais uma vez: as próprias pessoas, elas olharão em você e verão em você, no seu rosto, a grande importância de você ir cumprir o seu trabalho e cumprir o seu ministério. Então elas não vão atrapalhar, porque Deus não vai permitir que elas atrapalhem o seu chamado e aquilo que Deus colocou para você fazer em Jerusalém. E alguns de nós, meus irmãos, ficamos chateados com os samaritanos, porque eles não nos dão pousada. Os samaritanos não vão dar pousada, porque Deus não vai permitir, porque senão o homem do cântaro vai passar, o homem do burrinho vai colocar o burrinho para dentro outra vez, e então você vai chegar atrasado para o propósito de Deus na sua vida. Mas você não vai chegar atrasado. Quando nós somos avisados por Deus para um propósito, os próprios inimigos cooperam conosco, não nos aceitando nem nos recebendo. Porque quando ele desce de lá e que ele chega diante dos samaritanos, e os samaritanos dizem: não queremos que o Senhor pare aqui conosco, não quero. Isso aí no capítulo 9. Isso é uma coisa que aconteceu depois da transfiguração. E muitas vezes nós somos tentados, pastor Ferreira, nós somos tentados a dizer: eu te odeio, você não me deu pousada, você não ligou para mim quando eu quis passar lá. Mas Deus estava por trás, não deixou os samaritanos pegarem você lá, porque senão o homem do cântaro vai passar. Você vai chegar atrasado lá onde Deus quer que você chegue. Então eu queria que você olhasse para o seu irmão que está do seu lado e dissesse para ele assim: os samaritanos não são teus inimigos. Diga. Diga mais uma vez, porque eu acho que ele não entendeu. Olhe para o que está do seu lado, diga para ele: meu irmão, os samaritanos não são teus inimigos. Então você não tem que ficar triste porque não te receberam. Determinadas pessoas não vão te receber, não é porque elas não gostam de você, é porque Deus está por trás do negócio. Deus está por trás daquele assunto. Eles não vão te receber porque eles sabem que você tem um propósito para cumprir. Levante a sua mão mais uma vez, por favor. Bate na mão de 2 ou 3 e profetiza na vida dele. Diga assim: Deus está no controle completo da sua vida.
Ora mache mande queramaias. Aleluia. Quantas vezes nós sentimos raiva dos samaritanos? Quantas vezes nós odiamos os samaritanos? E os samaritanos estão nos ajudando para que a gente não durma ali. Você não pode dormir aqui. Você tem uma meta a cumprir. Você não pode parar. Continue adiante. Você não pode ficar preso aqui. O homem do cântaro vai passar lá na frente. Deus tem um propósito da sua vida. Eu estou profetizando aqui agora. Olhe para o seu irmão que está do seu lado e dá um abraço nele e diga com autoridade de profeta: você não pode se atrasar. Aleluia! 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 Eu queria que vocês vissem o verso 51 para vocês só fecharem esse pensamento e voltarmos para o que nós estávamos falando. No capítulo 9, versículo 51, há um versículo que eu queria dedicar para vocês aqui. E eu quero deixar como um versículo, um doado pelo coração do Espírito de Deus para você nessa tarde. Eu quero que você receba esse versículo como o seu versículo nessa tarde. Capítulo 9, versículo 51. Diz assim: e aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. E mandou diante de sua face, indo eles entrando numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como quem ia para Jerusalém. Agora veja no verso 51, diz assim: e aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, quer dizer, para a sua ascensão, é a mesma coisa, completando-se o dia para a sua glória lá em cima, porque o texto poderia dizer, pastor Roberto, ele poderia dizer assim: completando-se o dia da sua morte, poderia dizer assim, estaria tudo bem. Se o doutor Lucas tivesse dito, completando-se o dia para o seu sacrifício, estaria tudo bem. Mas ele foi tão sábio, Deus foi tão sábio, que ele não deixou Lucas escrever, completando-se o dia para a sua morte. Não, porque a morte não era tudo, a morte era só o começo. Então Deus colocou logo o final, completando o dia da sua grande vitória, da sua entrada na glória. Quem está entendendo o mistério aí, diga alguma palavra. Quem está entendendo esse mistério, diga uma frase de louvor a Deus. Eu vou repetir mais uma vez. O texto não está dizendo, eu não vou colocar aqui que vai cumprir-se no seu sacrifício, no seu choro, nem na sua lágrima. Não, meu filho, eu vou colocar aqui, completando-se o dia para o teu sucesso total, quando tu entrares na minha glória. É isso que eu vou colocar. Coloque a mão carinhosamente no ombro do seu colega. Nós estamos aplicando a palavra. Diga com todo o seu carinho, diga para ele: olha aqui, meu irmão. Diga forte, com voz de pregador. Você é pregador. Diga: olha aqui, meu irmão. Eu te digo uma palavra. Você vai fazer uma obra muito especial para o seu Deus. Sabe por quê? Diga forte, sabe por quê? Porque quando você nasceu, todo mundo riu, só você chorou. Mas eu te digo uma palavra: você vai fazer uma obra tão grande para o teu Deus, que quando você morrer, todo mundo vai chorar, só você vai rir.
Continue, coloque a mão de novo. Você tirou a sua mão, mas coloque outra vez. O Espírito Santo ainda está me dando palavras nos meus lábios para lhe dizer agora. Diga mais uma, continuando, diga: meu irmão, assim diz o Senhor sobre a tua vida e o teu ministério. Agora, aquilo que está proposto vai se realizar. Aquilo que foi proposto vai se cumprir. E nada vai impedir que você chegue aonde Deus quer que você chegue. Olha, meus irmãos, tem um irmãozinho do teu lado. Talvez ele tenha vindo aqui hoje para ouvir essa palavra da tua boca. Em nome de Jesus, eu te peço agora que você olhe para ele e faça assim ao redor do seu rosto, sem tocar no rosto dele. Diga para ele: eu vejo uma missão no teu rosto. Aleluia. 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 Aponta assim para ele. Diga: olha aqui, meu irmão. Fala com fé para ele sentir que a palavra profética no teu lábio. Diga: olha aqui, meu irmão. Nesta caminhada até a tua Jerusalém, e de lá a tua ascensão em glória, muitos não vão te receber. Não é porque eles te odeiam, nem porque eles não gostam de você. Muitos não vão te receber porque não querem atrapalhar a grande revelação que está no teu rosto. E esse firme propósito está na sua vida. Nós estamos aqui porque há um firme propósito. Nós só existimos porque temos um firme propósito. E ninguém poderá impedir, a não ser o pecado ou você mesmo. Porque na verdade você tem uma marca de Deus na sua vida para cumprir esse propósito. Você crê nisso? De coração, dá um brado aí se você crê. Você conhece um colega seu que está aqui pelo nome?
Se sim, diga amém, diga alguma coisa. Então, faz assim com a tua boca, assim, ó, assim. E vira para o lado que ele estiver, aonde ele estiver, aqui na frente, em qualquer lugar. Fique em pé aí no banco e dá um brado e grita o nome dele. Deixa ele ouvir o seu nome. E diga assim, fulano de tal, olha aí, Deus na sua vida. Faz agora, fica de pé. Olha aí Deus na sua vida. Você quer dizer para alguém? Quer dizer o nome de uma pessoa? Vem cá, eu deixo. Grita o nome dele aqui no microfone e fala. Ele está aqui, pode ser um amigo. Helder, olha aí Deus na tua vida. Quem é o Helder? Quem é? Meu neto Tiago que está na galeria. Deus está e estará sempre na tua vida. Tu és a coroa do meu ministério. Prossiga, meu filho. Quer dizer alguma coisa? Todos obreiros, Deus está em vossas vidas. Helder, quem é o Helder? Quem é o Helder que ele falou? Vem cá, vem falar uma palavra para ele. Meu pai e pastor Edi, olha aí Deus na tua vida. Olha para o seu irmão e pergunta para ele, como é que seria, diga. Seu colega, diga, como é que seria o aspecto de um rosto de quem vai para Jerusalém? O que fala o rosto de quem está com firme propósito? O que diz um rosto que está com firme propósito? Aleluia, aleluia. Capítulo 9. Capítulo 9. Toda essa visão que os irmãos estão vendo, que começa na transfiguração,
passa pelos samaritanos. Os samaritanos viram, meu Deus. Os samaritanos viram essa glória. E eles não subiram na transfiguração, Carlos. Os samaritanos viram essa glória. E Pedro e João e Tiago não viram. Viram, mas não 100% aqui, isso que eu estou falando. Veja o texto, vocês vão ver por vocês mesmos. No capítulo 9 diz assim, verso 31, verso 30. Estavam falando com ele 2 varões que eram Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falaram da sua morte, dando as explicações, o que iria acontecer, que o Pai mandou eles falarem. Apareceram em glória. Falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Então está falando daqueles detalhes. Verso 32. E Pedro, os que estavam com ele, estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. Então eles perderam uma boa parte daquela situação, porque já estava em andamento quando eles resolveram despertar. Aquele sono carregava-se na vida dele de uma forma tão terrível, que esse sono continuou. Voltando para Mateus 26, por favor, vamos pegar aquele pedaço lá. Então, Jesus tinha 12 discípulos, mais achegados com ele. Na verdade, muita gente seguia, 5.000 pessoas. Mas aqueles discípulos estavam bem perto dele. E eram as pessoas que Jesus havia escolhido para algo especial. No capítulo 26, no verso 36... diz que Jesus chegou com eles, já vindo daquela região da transfiguração. Chegou a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos. Desses 12 discípulos, diga bem forte, meus queridos obreiros. Diga por favor, bem forte. Dos 12, um não estava. De novo, dos 12, um não estava. Então o primeiro grupo é o que não está na oração. Esse você nunca vai esperá-lo, porque ele não vai estar. Anote aí. O primeiro grupo é o que não vai, nunca, não vai estar. E esse que não vai é o grupo do Judas, é o grupo do traidor. Falei alguma coisa? Vou repetir de novo. Esse que nunca vai é o pessoal do Judas. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo, ficaram quantos? Tirei um, de 12 ficaram 11. Dos 11, Jesus dividiu em 2 partes. Dos 11, ele dividiu em 2 partes. Aí ele tirou 3. Ora, se eu tiro 3 de 11, quantos ficam? Quantos? 8. Então, esse segundo grupo, ele tem 8 discípulos. Esses discípulos são os que nunca vão se ajoelhar. Eles só vão ficar sentados. E o que Jesus é tremendo, mandou eles sentar. Jesus não mandou eles ajoelharem, porque Jesus sabia que nem para orar eles serviam. Vamos ver o texto? Não estou mentindo, não estou falando mentira. Veja o texto. Verso 36. Esse segundo grupo se senta. Está escrito aí, ó. Assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. Fala alguma coisa. Fala alguma coisa. Esse grupo, Jesus nem pede para eles se ajoelharem. Porque Jesus sabe que esse grupo, o primeiro grupo não vem, é o de Judas. O segundo grupo é o que não se acostuma nunca se ajoelhar. E Jesus fala para eles aqui: sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Veja que essa primeira leva, essa segunda leva, anote aí com a sua caneta. Anote aí.
No versículo 36, vamos devagar agora. No verso 36 ele diz: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali. 8, coloque aí o 8, o grupo dos 8. No verso 37, anote aí, nem precisa olhar para mim, pega a sua Bíblia, você vai precisar desse texto aí. Verso 37, levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Aí está, Pedro, Tiago e João. Pedro, já é o outro grupo que ficou, é um grupo de 3. Coloquei um grupo que não ora, segundo grupo que fica sentado, e o terceiro grupo que é o da confiança, que Jesus os leva um pouco mais para dentro. Verso 37, anote aí. Pedro, Tiago e João. Levou consigo. Mas quando eles levou consigo, Jesus fez uma pequena diferença. Jesus disse no verso 38, a minha alma está triste até a morte. Aí Jesus diz para os discípulos, ficai aqui e vigiai comigo. Então eu tenho, o primeiro grupo não ora. O segundo ele só deixa sentado, não pediu nem para vigiar, nem para orar. Provando, vou provar, pega o texto. No texto, no verso 36 ele diz assim, assentai-vos aqui. Não pediu para eles vigiarem, nem pediu para eles orarem, só disse, sentem aí. Só que Jesus não ficou no nível deles, Jesus foi para o nível mais adiante, mais para dentro, porque Jesus não pode ficar perto de um obreiro que nem vigiar ele serve. Nem para vigiar ele serve. Então, ele foi mais para frente. Por que eu não consigo ganhar a confiança do meu líder? Porque ele sabe que você é fraco, rapaz. Você não consegue. Ele pede o que você pode fazer. Ele só pede o que você é capaz de fazer. Ele não pede mais do que você é capaz de fazer. E o que ele pediu para esse grupo de 8? Sentem aí. Estou indo mais para dentro, mais profundo. Pedro, Tiago e João, venham comigo. Quando ele pegou esse grupo, que é o terceiro, ele disse, vigiai, mas não disse orai. Porque ele sabia que Pedro, Tiago e João não podiam orar. Vigiar eles podiam. Então tem obreiro que eles são capazes de fazer determinadas coisas da carne. As coisas da carne eles podem fazer, mas as coisas espirituais eles não podem fazer. E tem outro grupo que nem a carne eles podem fazer. E é exatamente o grupo que eu quero que vocês vejam. Eu não sei como é que você vem para uma escola bíblica sem Bíblia. Não sei. Sem ler o texto você não vai perceber. Ah, mas eu sou bom de inteligência, eu sei esse texto de cor. Meu irmão, uma Bíblia despedaçada pertence a uma vida que está inteira. E uma Bíblia inteira não usada pertence a uma vida despedaçada. Voltando atrás. Primeiro grupo não vem. Primeiro grupo é o grupo de Judas. Segundo grupo, só se senta. Jesus não pediu para eles vigiarem nem para eles orarem. Terceiro grupo. Verso 38, acompanhe comigo. Verso 38. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui. Aí marque só a palavra vigiai. Só vigiai. Cadê o pedido da oração? Jesus não fez. Diga por quê, diga bem forte, por quê? Porque Jesus conhecia a limitação deles. O seu líder conhece a sua limitação. O seu líder sabe se você canta, prega, toca, ora, se é evangelista, se é mestre, se é professor, é profissional, liberal. Ele sabe que você, um líder sabe. E Jesus, como líder, sabia quem era eles. A única coisa mais que ele pediu para os seus discípulos, e que foi uma atitude, veja o texto.
Aquele grupo de 8 ficou lá sentado. Jesus não pediu para eles nada. Só sentem aí. Só que Jesus não ficou no nível deles. Verso 37. Ele pega Pedro, Tiago e João e vai mais adiante. No verso 39, depois dele ter pedido para o grupo de confiança vigiar, apesar dele ter pedido ao grupo de confiança vigiem, Jesus não ficou no nível deles. Jesus não ficou no nível deles. Jesus disse: eu sei que vocês são melhores do que os 8, porque vocês já vigiam. Mas eu não posso ficar aqui com vocês, mesmo vocês vigiando, eu ainda tenho que ir um pouco mais para frente. Olha o texto, verso 39. E indo um pouco adiante, prostrou-se com o rosto em terra. Agora veja a comparação do verso 39 com o verso 36. Veja Jesus com o rosto em terra e os outros discípulos sentados. Veja a diferença, se há ou não há diferença entre níveis de obreiro ou não há. Porque tem alguns obreiros que batem no peito e dizem: ele é homem, eu também sou. Ele faz, eu também faço. Se ele me der chance, eu também faço. Faz nada. Faz coisa nenhuma. Não faz nada. E por que não faz? Porque a diferença não está na carne. A diferença está na comunhão que você tem com Deus. Alguns obreiros estão 3 tantos longe do seu líder. Outros obreiros estão 2 tantos longe do seu líder. E há obreiros que estão 1 tanto longe do seu líder. Mas há obreiros que estão no mesmo tanto dos seus líderes. E quem são os que estão no mesmo tanto? Os que têm comunhão com Deus direta. Por que nós não podemos confiar em determinado obreiro A, B ou C? E que você bate no peito e diz: ele tem coisa contra mim. Não tem. É que você ainda está no nível dos que se assentam. Faça um barulho agora. Por que ele não confia no meu ministério? Aí eu pergunto: quantos tantos você está longe do Getsemane? Quantos tantos? E é impressionante que Jesus coloca 3. Uns estão no átrio, outros estão no lugar santo e outros estão no Santíssimo. Você quer ver o obreiro? Fica hospedado com ele no mesmo hotel, mesmo quarto. Você vai ver qual é a intimidade que ele tem com Deus. Vocês ainda estão por aí? Dá um sinal de vida para eu saber. Eu não estou inventando não, isso aqui está aqui, ó. A não ser que você queira rasgar esse texto daí. Está aí diante dos seus olhos. Primeiro nível não vem. O segundo nível se senta. O terceiro nível vai mais um pouco adiante, mas só sabe vigiar. Isso é, só sabe vigiar. Pronto para vigiar. Pastor, o senhor sabe o que fulano de tal fez? Pastor, o senhor sabe da maior? Pastor, o senhor sabe o que aconteceu ali em tal lugar? Está vigiando. Mas a vida dos outros. Está aqui no texto, não estou inventando, colocando mensagem temática, inventando pontos. Não, estou seguindo o texto. Verso 39. Jesus estava com o rosto em terra. Judas estava traindo ele lá fora. Jesus estava sendo traído por ele quando ele estava com o rosto em terra pelo primeiro grupo. O segundo grupo, Jesus estava com o rosto em terra e eles estavam sentados.
E o terceiro grupo, aí você diz agora, o terceiro grupo é bom. Que é o grupo formado por Pedro, Tiago e João. E o terceiro grupo, sabe o que estava fazendo? Roncando, dormindo. Fala alguma coisa, murmura aí, fala qualquer coisa. Um estava traindo, o outro estava sentado e o outro estava dormindo. Por isso que eu digo que Atos 3:1, pastor Roberto, é um milagre. Pedro e João indo para o templo orar. É um milagre ver um pastor, um obreiro indo orar. É milagre. Agora veja o texto. Não vá fazer como os judeus que batiam no peito. Eu não sou como esse publicano, Senhor. Agora veja o texto. Capítulo 26. Diz assim. Verso 40. No verso 39 mesmo diz assim. Orando dizendo. Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Verso 40, acompanhe comigo. E voltando para os seus discípulos, os achou adormecidos. Está escrito aí. E disse-lhes, então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Isso que eu quero deixar aqui para você. Número 1. Um obreiro, o limite de um obreiro orar é 1 hora. O limite mínimo dele. E Jesus disse assim, eu estou pedindo 1 hora. Jesus fez a mesma oração 3 vezes. Não é muito palavreado como Jesus disse, mas muitas vezes, de joelho, nós só dizemos uma frase. É isso que nós pentecostais, muitos de nós pentecostais, a maioria de nós pentecostais não entende isso. A gente pensa que de joelho a gente tem que falar um montão de coisa. Orar pelo tio, pela tia, pelo gato, pelo pato, pelo cachorro, pelo fulano de tal, pela fulano de tal. E depois você pergunta para ele mesmo, por que você orou e não sabe? Porque nenhuma oração que ele fez é verdadeiramente intensa. Em outras palavras, falou tantas coisas, mas não orou. Jesus está dizendo aqui como é que a gente ora. Diga como? Ele só disse uma frase. Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Só que ele disse isso em 1 hora. Chorando em lágrimas. Em intensidade. 10 minutos só para dizer meu Pai. Meu Pai. 10 minutos só para dizer essa. Ele estava dando para os discípulos o tempo que ele passou para dizer essa frase. Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele disse a mesma coisa na primeira, na segunda, na terceira vez. Não é o muito palavreado, é a intensidade do que você quer com Deus. O que é que você quer de fato com Deus? Encher o ouvido de Deus de palavra ou uma resposta de Deus? Qual a intensidade da sua oração? Uma hora para dizer uma frase. Mas não era a frase, não é a palavra. É o Espírito que está por trás da palavra. É a intenção que está por trás da palavra. 1 hora para dizer isso. Verso 40, achou os seus discípulos.
Só que naquele momento em que ele orou, que ele fez aquela oração intensiva, e ele voltou, aí ele colocou lá uma palavra nova para eles. Isso que me chama muita atenção, porque quando eu estava lendo esse texto, eu percebi algo tremendo, e vocês vão ver que coisa linda que eu percebi aqui, que vocês já devem ter percebido. Quando ele voltou, ele colocou a palavra nova: orai. Veja o texto, veja o texto. Está aqui, ó. Verso 41. Vigiai. Acrescentou algo novo aqui. Então isso quer dizer o seguinte: que depois que Jesus já havia intercedido, e ele volta para o grupo da confiança, e quando ele chega com o grupo da confiança, ele diz: vocês já estão prontos agora para orar comigo. Aí ele volta, crendo que os discípulos agora vão orar. Mas ele só pediu para orar para 3. Só para 3. E no verso 45 ele diz: então chegou junto dos seus discípulos e disse: dormi agora. Mas como ele dormiu agora, se logo no verso 46 ele diz: levantai-vos? Será que Jesus queria mesmo dizer para eles dormir? Se no último versículo ele diz: levantai-vos. Vamos analisar o texto. Analisar profundamente o texto, um pouco mais profundo do que normalmente a gente vê. Se ele diz